A gente está aqui iniciando mais esse web meeting aqui da Associação Cardiovascular de Intervenção. Certo? Hoje a gente está dando continuidade, né, à maratona de aorta. Certo? A princípio, nós tínhamos planejado um web meeting com 2 participantes, né, o Dr. Rodrigo Bernardes, que já está aqui conosco. Rodrigo Bernardes, ele é cirurgião cardiovascular, ele é chefe do serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Madre Teresa, é uma grande referência aí nas doenças da aorta no Brasil, um volume imenso, um dos pioneiros aí dentro da cirurgia cardiovascular no tratamento endovascular das doenças da aorta. O Rodrigo Bernardes participava, ele formatava um curso de treinamento excepcional, inclusive eu participei desse curso de formação, uma vasta experiência aí para mostrar para a gente. O nosso outro convidado, o Alexandre Anacleto, ele iria falar sobre a parte de aneurisma tórax abdominal cirúrgico, mas ele mandou uma mensagem mais cedo que ficou preso numa cirurgia, uma urgência que chegou lá no tórax abdominal para fazer uma cirurgia híbrida, enfim. Ele pediu desculpas por conta dessa falta e se mostrou à disposição para uma nova oportunidade. De maneira, Rodrigo Bernardes, que a gente vai ter você a nosso dispor aqui o web meet inteiro. Então, você se prepare aí que a gente vai extrair o que for possível e impossível, que acredito que não exista aqui nesse web meeting, com a sua presença. Certo? Então, eu deixo o Rodrigo à vontade, né, para fazer a sua explanação. Ele vai falar sobre cirurgia endovascular no âmbito do SUS, técnicas off-label para pacientes inoperáveis. Então, acho que é um tema que vai ser muito enriquecedor, porque todos nós que trabalhamos com o SUS, todos nós aqui sabemos das limitações que nós temos, e aí o Rodrigo vai trazer essa experiência que ele tem lá no Madre Teresa e vai compartilhar aqui com a gente. Então, Rodrigo Bernardes, por favor, faça as honras, compartilhe sua tela e somos todos ouvidos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Alexandre, e agradecer a todos vocês aí pela chance, né? Eu achei que é uma grande ideia essa associação que vocês criaram. Isso é uma coisa que é um sonho meu, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já estão me vendo aí? Sim, pode ficar tranquilo, Rodrigo. Está tudo bem. Então, é um prazer e eu estava treinando correr aqui, então eu já posso falar com mais calma. E eu pretendo para vocês aqui, fiz até uma brincadeira no título da cirurgia de pacientes inoperáveis, que vocês vão ver que alguns casos são realmente pacientes que a gente julga quase que inoperáveis, né? E a gente tem de lançar a mão de algumas técnicas que muitas vezes parecem loucura, mas que o resultado tem sido muito bom. Então, para me apresentar para vocês, vou contar a minha história. Esse filme está ruim, vocês vão ver aí, mas é um filme de 1900. Rodrigo, a gente precisa... Desculpa te interromper só um minutinho. Você precisa compartilhar sua tela conosco. Isso. Eu estou achando que vocês... A gente está ali vendo, mas a gente tem que ver a tela. A gente está vendo você, mas você precisa compartilhar sua tela. Como é que eu faço isso? Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar tela. Abaixo da sua foto. Eu tenho que sair da aula aqui. Não é isso? Você deixa a sua aula aberta, Rodrigo. Pode deixar a sua aula aberta e você só vai compartilhar. Tá certo? Isso. Não, pô. É brincadeira. Olha que eu treinei com o Marcelo. Não estou conseguindo realmente. Dá uma dica aí, Alexandre. O seguinte, embaixo, na barra de baixo,
vai aparecer alguns ícones, que é o do som, o do vídeo que você está, os participantes, e tem um íconezinho que geralmente vem em verde, que é compartilhar a tela. Isso. Aí você vai clicar aqui no compartilhar a tela, certo? Isso. Isso aí. Pronto, agora sim, agora você bota o modo de apresentação, e só você vai ver agora, tá certo? E aí a gente está vendo aqui sua tela bem, pode colocar no modo de apresentação e isso. Esse aí. Desculpe aí então a ignorância aí, mas é o seguinte, então eu queria mostrar essa história aí na horta, e nós começamos lá em 1900 e criamos serviço no Hospital Madre Teresa, e eu era responsável pelas urgências, eu era o mais novo, e ficou para mim, né, como a gente recebia todo tipo de paciente, ficou as dissecções de aorta, que é essa catástrofe cardiovascular que nós estamos vendo aí, e antigamente a gente não tinha muito recurso para operar, e esses pacientes morriam todos, até que o chefe da cardiologia me chamou, vamos parar de operar porque esses pacientes estão morrendo muito e fica chato para nós, estão começando um serviço. Isso soou para mim como um desafio, e nessa época nós criamos aí esse anel, que a gente usa muito até hoje, né, que é um anel que foi criado em 88, então tem mais de 30 anos aí, né, e a gente usa esse anel simplesmente para transformar uma prótese comum de Dacron em uma prótese intraluminal. Então, eu fico brincando com os meus residentes que eu fui um dos primeiros cirurgiões do mundo a usar de rotina a cirurgia endovascular. A gente colocava a prótese dentro da aorta, né, como vocês vão ver aqui. Esse também é um filme antigo, que vocês estão vendo aí, é um filme original que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, em 94. Esse trabalho nosso foi premiado. Então, vocês viram que nós montamos uma prótese na época de pericárdio bovino, aí, porque estava em falta material, como nessa crise que nós vamos entrar agora. Então, aí a gente posicionava 2 anéis e fazia a cirurgia de uma maneira muito rápida, sem pinçamento, sem sangramento, e nós reduzimos muito a mortalidade. Nós publicamos já em 1995, no Annals of Thoracic Surgery, e já tinha 80 casos quase, e com resultado muito bom. E isso aí nos projetou muito, e nós entramos começamos a operar mais casos. Vocês podem ver, a gente começou a usar a prótese em todas as posições da aorta, em todos os segmentos. Aqui uma interessante que eu selecionei para mostrar para vocês, né? É uma tromba de elefante que a gente fazia para tratar as dissecções agudas complicadas, né? Aquelas com ruptura, com paraplegia, com isquemia visceral, né, que a gente só operava dissecção tipo B nessa condição. Então, a gente entrava em SEC, abria o arco aórtico com parada circulatória e posicionava essa tromba de elefante. Aqui é um paciente, você vê a qualidade da tomografia, mas mostrando esse anel em 1995, ele foi operado em 97, teve essa recanalização completa da aorta. Então, nessa época, como a gente queria reduzir a mortalidade do nosso serviço, nós criamos um serviço de aorta. Criamos aceitamos aceitar a responsabilidade de tratar esses pacientes procurando um resultado melhor. Então, nós criamos uma equipe que a gente juntou todo mundo que podia ajudar na horta, né? A equipe de diagnósticos, que hoje talvez seja um dos maiores especialistas em aorta, né? A Sofia ficou conosco, o pessoal da hemoterapia, o pessoal da anestesia. Eu estou recebendo uma mensagem que a internet está instável, está ruim. Mas então, o pessoal da anestesia e que é a equipe que a gente chama de reposição, né? Que é uma equipe que a gente usava com as meninas da perfusão, porque o mais importante para você operar uma aorta, uma aneurisma tóraca abdominal, uma cirurgia grave, era você ter tranquilidade, saber que você não precisava ficar olhando quanto estava a pressão, se estava repondo sangue. E essa é uma equipe que a gente criou, o pessoal da hemodinâmica, e principalmente pós-operatório. E nós conseguimos, com isso, criar um serviço de aorta. O serviço de aorta, quando eu digo, é um serviço que opera a aorta, né, e recebe a aorta, né? Então, se você quer ter um serviço de aorta, vaga, não fique esperando só os filezinhos dos pacientes de convênio, porque senão você não vai operar a aorta. Então, ao mesmo tempo que nós começamos a
aumentar o nosso serviço, né, o Parodi mostrou, apresentou em 91, né, a primeira prótese endovascular. E isso causou uma estranheza, a gente achava que isso não ia para frente, e como eu queria mostrar esse slide do professor Braille, com isso eu queria homenageá-lo aqui, e isso aí parecia que era um feitiço, um milagre, a gente, né, colocar uma prótese dentro da aorta e resolver o problema. Mas a gente chegou na época que nós ficamos aí no meio do caminho. Ou a gente vai para frente, a gente opera e usa a cirurgia endovascular com responsabilidade, aprende a fazer, ou então despreza. Felizmente, nós resolvemos fazer, porque a maioria que não fez, né, parou de operar a aorta acidentalmente, porque não se opera mais a aorta em cirurgia endovascular. Nós criamos, então, uma estrutura, um ambiente cirúrgico dentro da nossa sala de cirurgia, humilde, super humilde. Olha para você ver como é que a gente já operou quase 3.000 pacientes. Nós operamos, né, dentro da nossa sala, no bloco cirúrgico, com um intensificador de imagem, né, da GE, com uma tela com um amplificador de 12, né, e bomba. Mas a nossa sala de cirurgia, com o nosso pessoal, com as nossas enfermeiras, com os nossos colegas, e a gente fazia cirurgia ali, num ambiente que a gente, com o nosso anestesista, um ambiente que a gente conseguia trabalhar. E a gente começou com, como eu falo nas reuniões da medicina, né, papai e mamãe, né, só quer fazer infrarrenal e torácica. Mas foi o nosso começo, né, e a gente, lembrei aqui do Dr. Braille de novo, que realmente parece um milagre. Pode ver, esse paciente chegou às 6h30 da tarde, aqui às 18h30, com aneurisma roto, pai de uma fisioterapeuta. Ele nem atrapalhou o nosso jantar, porque às 19h07, né, 37 minutos, a gente estava com essa anatomia aí perfeita. Esse paciente teve alta no 3º dia. É um milagre, um feitiço, parece que é, né? Esse paciente, por exemplo, um paciente operado de mamária, né, de uma cirurgia cardíaca com revascularização do miocárdio, provavelmente esse aqui estava tudo aderido, para você pensar essa aorta, correr você fechar pensar junto a subclave esquerda e fechar a mamária. Esse paciente, como é que se opera isso? Eu tenho até saudade de abrir um tórax para operar. Hoje só se opera por cirurgia endovascular. Agora, em 2000, por isso que eu estou agradecendo o convite de vocês e prestigio completamente a associação que vocês criaram, porque em 2002 eu fui convidado para falar sobre a nossa experiência no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. E lá eu mostrei aqui, ó, você vê uma cirurgia de 2003, né? Uma das nossas primeiras cirurgias, uma aorta bifurcada, a aula chamava Análise Crítica do Assistente Aórtico, né? Congresso Salvador, 2006. Isso eu pedi ao pessoal que a gente criasse cursos de formação em cirurgia endovascular, e essa é a minha aula original que eu dei lá, né, que brigasse pelo título de especialista para o cirurgião cardiovascular, porque eu acho que é necessário. Necessário por quê? Nós começamos em 2003, nós temos 25 cirurgias vasculares, né, 170 cirurgia aberta, né, e 200 e poucas cirurgia de aorta. Né? Em 2004, vocês podem ver que só está crescendo a cirurgia endovascular, crescendo a cirurgia de aorta e o número total de cirurgia cada vez crescendo mais, né? Chega num ponto que a cirurgia endovascular ultrapassou a cirurgia aberta. E hoje, né, se nós chegamos a fazer aqui, ó, 170, 100 e poucas cirurgias endovasculares no ano, e hoje a gente faz 300 cirurgias por ano, por via endovascular, fora as abertas que manteve estável, aí, de 150, 180, 200 cirurgias por ano. Né? Então, isso acrescenta. Hoje, o nosso movimento de aorta, ele parece que é igual, né, ao número de cirurgia de revascularização do miocárdio, troca de válvula mitral. Então, a gente tem um movimento grande. Com isso, a gente mantém a equipe, trabalha muito e mantém a residência e faz fazer esse sonho que vocês têm, que a gente tem de divulgar a cirurgia endovascular, porque todo mundo precisa fazer. Nós vamos mostrar aqui hoje, né, nós temos aqui já 4.200 pacientes operados por via endovascular para tratamento da aorta. Isso aí fora as angioplastias, cirurgias de LIC, coartação, CIA, PCA, TAV, que hoje a gente faz quase que de rotina no nosso serviço. Porque a gente tem um bom treinamento,
para lidar com catéteres de grosso calibre. Hoje, felizmente, depois de quase 3 cirurgias, a Medtronic nos presenteou com a sala híbrida, né? Já vai fazer 2 anos, né? E então essa sala hoje a gente está bem aparelhado para operar, com tudo que tem de melhor para operar um paciente. Mas quando você está aberto para receber, você recebe isso aí, ó. Tá aí, uma paciente com a úlcera de aorta ascendente, uma ruptura, né, contida, e é uma paciente relativamente nova, 71 anos, dá para operar, mas essa paciente tinha sequela de AVC. Então, dá uma vontade louca de operar por via endovascular, né? Sim, mas para operar, como nós fizemos por via endovascular, nós temos de ter um treinamento em cirurgia aberta, para depois ter um grande treinamento em cirurgia endovascular. Por quê? Porque esse posicionamento dessa prótese na aorta ascendente, ele pode, né, travar uma válvula aórtica, fechar uma coronária, migrar para o tronco bracocefálico. Então, a gente tem que estar dentro de uma sala cirúrgica. Isso não é uma cirurgia que se faz na hemodinâmica ou em outro ambiente que não seja a sala de cirurgia, cirurgia híbrida. Porque a gente tem de estar preparado para entrar em circulação extracorpórea imediatamente, né? E isso é que nós fizemos. Então, nós publicamos aqui em 2014, né, todos os casos que a gente tinha de aneurisma de aorta ascendente no Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery, né? E isso aí nos fez como referência, né? Nos tornou uma referência. Hoje, todo mundo que fala de cirurgia cita o nosso trabalho de cirurgia de aorta ascendente, cita o nosso trabalho. Interessante que esse foi o nosso primeiro caso e que apareceu assim, como, né, a gente estava doido para fazer, não tinha nada descrito na literatura mundial quase de cirurgia em aorta ascendente, apareceu esse caso que foi enviado por Deus para nós, para começar. Porque um caso, você vê, tem um colo proximal, tem um colo distal, tem uma entradinha aqui, tem 10 centímetros, uma prótese exata que a gente tem agora. Então, nós resolvemos aí o posicionamento da prótese, né, bem justo a origem das coronárias, que vocês estão vendo aqui, essa imagem feita naquele aparelhinho nosso lá, né? E aqui junto ao tronco bracocefálico, né? O disparo dessa prótese, ela aí, ela foi, sim, em cima. Não migrou nada, é uma prótese da GO. Nós apresentamos esse caso no congresso, no congresso do Lobato, em 2018, em 2008, 2009. Quando eu cheguei na sala, que o residente ia apresentar, tinham 2 americanos lá na sala. Eu falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Né? Porque geralmente fica só a turma que vai apresentar nas salas de coisa. Eles queriam ver o nosso trabalho de aorta ascendente, que eles não faziam. Então, está aí um outro caso que apareceu, né? A gente estando fazendo a aorta, recebendo todos os pacientes, aparece tudo, né? A gente recebe também esses pacientes. Esse paciente foi de um ex-aluno nosso do Mato Grosso que encaminhou esse paciente com aneurisma de aorta ascendente, arco e descendente. A gente antigamente operava, tratava aneurisma de aorta ascendente, o arco deixava uma tromba de elefante para tratar no segundo tempo e esse paciente não voltava nunca mais. Né? E, então, nesse caso, nós fizemos também, vocês podem ver aí que é um aneurisma muito cirúrgico, né, em todos os 3 segmentos, né? E esse paciente, nós temos um planejamento, né, de operar com 2 anéis, é isso? Com uma cirurgia com circulação extracorpórea, normotermia, com duplo anel em trombo de elefante. Essa ilustração aí, nós tínhamos como convidado pelo Dr. Coselli para escrever um capítulo no livro dele sobre cirurgia de arco, né, uma técnica opcional aí, nós mostramos isso lá no capítulo do livro, e então aqui a gente canula a axilar e a femoral e mantém a perfusão o tempo todo no cérebro, né? E a única sutura que a gente faz é de prótese com prótese. Então, com isso, ele faz uma cirurgia muito rápida e reduz muito o tempo de pensamento e o sangramento. Aqui está o preparo desse paciente no primeiro tempo. Vocês estão vendo aqui um anel aqui, outro anel aqui, um anel fixando acima da válvula, o outro anel aqui, uma prótese bifurcada, né, levando os troncos subaórticos. Aqui nós estamos vendo a tromba de elefante bem posicionada, né, e aqui é a posição dos anéis, como é que eles ficam para receber essa prótese.
Esse caso foi feito ao vivo no CISC, né, de 2011. Veio um cirurgião alemão muito importante que mexe com aneurisma de aorta. Então, nós almoçamos para ele, apresentamos um caso, 2 anéis, um trombo de elefante. E ele ficou assim... E ele ia operar, ele nunca tinha visto isso, mas aí ele foi para a sala com a gente. E quando ele chegou, ele falou, mas vocês operam um aparelhinho desse, uma cirurgia dessa? Mas ele operou ao vivo, colocou a prótese dentro da tromba de elefante e teve esse resultado maravilhoso, completando o tratamento, que às vezes a gente não tinha oportunidade antes da cirurgia endovascular. E esse paciente, olha aí, esse paciente é um paciente de 77 anos, né, politraumatizado, vítima de atropelamento com a ruptura do ar, provavelmente já tinha um aneurisma aí. O que a gente vai fazer? Hoje nós estamos desenvolvendo aqui, já estamos em fase já de quase final de uma prótese de prateleira para a aorta, né? Muito fácil de colocar, mas até lá a gente não tem essa condição, a gente tem de usar o que a gente pode fazer. Né? Então, nós temos uma mini esternotomia, né? Dissecamos a cefálica, a carota, porque a subclávia estava envolvida naquele hematoma. Nós estamos usando uma prótese bifurcada, fizemos cerclagem na aorta, que vocês podem ver que aqui a aorta está um pouco dilatada, para preparar o colo. Né? Então, aí é o preparo com a transposição dos vasos, e aqui vocês estão vendo o para posicionar e tratar essa cirurgia, obtendo um resultado que eu achei muito bom e o paciente evoluiu bem no pós-operatório. Né? Aqui nós temos outros casos feitos, mas quanto mais você usa, né, mais você tem chance também de ter resultados, né, complicações, como nesse caso que nós tivemos, quando nós tiramos a pinça aqui e injetamos para ver como é que tinha ficado o nosso tratamento, nós achamos essa dissecção aguda de aorta tipo A, rompemos aqui a aorta ascendente. Então, por isso que eu falo que a gente tem de estar preparado para atender esses pacientes. Né? Então, na mesma hora, já com esternotomia, nós entramos em circulação circuncorpórea, vocês podem ver aqui, nós estamos usando a aorta ascendente, preparamos um anel, colocamos dentro da prótese, que já estava lá, só amarramos, e em seguida nós estamos usando aqui na aorta ascendente e uma conversão. Mas isso aqui eu estou homenageando aqui o Marcelo Braga Ivo, que era o nosso residente e continua no serviço. O Marcelo comentou uma vez comigo que a gente tinha de ter repertório. A gente tinha de... Ele falou, mas você tem um repertório, assim, repertório é vida, é conhecimento, mas a gente pode transmitir isso. E a gente não pode desprezar nenhuma técnica. Né? Eu vejo que muita gente que faz cirurgia endovascular, não, tem de fazer ramificação, ramificada, tem de fazer fenestração, isso, aquilo e tal, e esquece a chaminé. Chaminé é importante, faz parte do nosso repertório. Vou mostrar alguns casos aqui. Por exemplo, esse paciente nós operamos, esse paciente operando na sala de cirurgia endovascular nossa, fechamos a subclávia e fomos embora, operar um outro caso. O residente chegou e disse, o paciente acordou hemiplégico, e a fase... Eu voltei correndo, coloquei aqui. O que o SUS me dá? Uma prótese e um stent. Eu tenho um stent, mas não recoberto. É um stent normal, vascular, pelado, sem, não recoberto. E funcionou muito bem. Esse paciente acordou, né? Isso são os recursos que a gente tem para operar no SUS. Uma úlcera rota num paciente velho, aqui no segmento tórico abdominal. A gente vai abrir, fazer uma tórico-frenoparotomia? Não, nós colocamos uma prótese que nós temos pelo SUS, com um stent na mesentérica, cobrimos até a renal, né? E olha como esse stent funcionou bem como chaminé, né? Mantendo esse paciente uma cirurgia, tornando um caso gravíssimo uma cirurgia simples. Né? A mesma coisa aqui, vocês vão ver, nós cobrimos o tronco braquicefálico, como uma chaminé, né? E esse caso, olha que interessante, esse paciente chegou para nós com uma ruptura aqui no arco aórtico, junto do tronco braquicefálico, e esse paciente é um paciente jovem, de 52, mas com uma doença muscular, né, degenerativa na cadeira de roda e usando oxigênio. Como é que opera esse cara? Né? Nós fomos, mais uma vez, ousados, cobrimos a aorta ascendente, fizemos um bypass primeiro, né, carota, passamos um stent não recoberto aqui, né, e disparamos a prótese, cobrindo todo o arco
e roubando, retirando o fluxo da aorta distalmente em snorkel, né? E esse paciente sobreviveu muito bem até a doença que ele tinha levado, né? Mas nós estamos vendo a tomografia tardia de pós-operatório com um ótimo resultado, né? A mesma coisa esses pacientes aqui com ruptura de arco e descendente. O que a gente tem para operar esse paciente? Nós temos uma prótese, nós temos uma extensão ilíaca. Nós não temos, é muito bonito, como o Lobato mostrou na última reunião, o pessoal mostrou, é uma maravilha quando você tem um estente da GOA, um Viaban, né? 3 Viabans, 4 Viabans, né? Mas nós não temos. Nós não podemos ter, né? Claro que nós temos doentes, né, que não são SUS, mas estamos mostrando as dificuldades que a gente passa, né? Então, essa cirurgia é nossa, né? O que nós fizemos aqui? Ó? Cobrimos toda a aorta ascendente, deixando a prótese acima e colocamos uma prótese, uma extensão ilíaca, que o SUS paga, né? O tronco bracocefálico, né? Vocês podem ver que acomoda muito bem. Aqui está a prótese do tronco bracocefálico, formando aqui o túnel que vai levar a chaminé lá para a coisa. Fechou completamente as duas úlceras e esse paciente evoluiu muito bem, né, com uma cirurgia muito grave, uma tomografia tardia mostrando, né, o resultado. Né? Vou mostrar aqui uma outra paciente que chegou, que nós tínhamos operado em 2001, com aneurisma, uma dissecção aguda de aorta. Essa paciente evoluiu, né, mais tarde, né, já muitos anos depois, com insuficiência renal, doença pulmonar, doença coronariana, mas aqui, ela tinha uma prótese reta na aorta ascendente, né? É muito fácil para a gente fazer essa técnica que a gente propõe pelo SUS, né? Com um ramo ilíaco, né? E cobrindo toda a aorta descendente, e assim foi feito, né? Aqui é o planejamento, né? Com a prótese da Medtronic, né? Então, nós estamos vendo aqui o resultado final, né? Aqui está acima da válvula aórtica a extensão ilíaca, levando o fluxo para o bracocefálico, bypass carótida, e a cobertura de todo aquele grande aneurisma, mostrando aqui a acomodação muito boa dessa coisa e dessa técnica. E aqui nós estamos mostrando uma tomografia com 4 meses de evolução dessa paciente, mostrando que ela evoluiu rapidamente e bem. Nós temos aqui agora um terror, né, que a gente recebe sempre, uma dissecção crônica de aorta, né? Esses pacientes chegam com aqueles aneurismas imensos, né, que nem abrindo a gente entende muito bem. Mas o que a gente faz? A gente tenta tratar primeiro a entrada proximal, coloca uma prótese ortotorácica, e foi um desastre. Olha aqui o fluxo imenso. O que nós temos com esse paciente? Essa tinha convênio. Então, essa nós fizemos uma cirurgia maravilhosa, com uma prótese ramificada, com os 4 ramos, beleza. Mas e quando não tem? Quando não tem, o que a gente faz? A gente tenta primeiro tratar a entrada, a ruptura da íntima na principal que fornece o fluxo da fossa luz. Essa paciente, por exemplo, resolveu, né? Olha, ela ficou muito bem e fechou quase que sem fluxo. Mas esse paciente de 86 anos chegou no hospital com um hemotórax, 7 hemoglobina, morrendo de dor e tal, e com um grande aneurisma tórico abdominal, né, e com roto. Como é que opera esse cara? Nós fizemos o que a gente tem feito aí, que eu já mostrei algumas vezes, né? Nós criamos esse plug com o quê? Com uma prótese, né, que é o que a gente tem para tratar pelos SUS. Então, nós cobrimos aqui a aorta torácica descendente, né, e a entrada principal, e o fluxo retrógrado, que encheria essa falsa luz, nós colocamos um plug. Olha o posicionamento aqui, né, como é que ficou, e aqui nós estamos vendo esse paciente tratado de uma maneira simples, com uma incisão, né, e implante uma prótese na luz fósforo, na luz verdadeira, né, e ele evoluiu bem, pós-operatório, e foi embora. Esse é o nosso primeiro paciente. Como é que nós bolamos isso aqui? Esse aqui é um paciente que nós fizemos uma correção. Você vê que tem uma dissecção crônica. Nós temos aqui um anel na aorta descendente, com uma prótese, correção da aorta ascendente, com um arco, com um trombo de elefante aqui na aorta descendente. Nós colocamos uma prótese dentro. E esse paciente manteve um fluxo na falsa luz, com dilatação, evoluindo com dor. E olha aqui, já com 9 centímetros. Então, o que nós podemos fazer, paciente? Nós implantamos um plug.
fechamos o fluxo retrógrado, porque por aqui não vinha nada. Vocês estão vendo o anel aqui, a tromba, né? Então, essa prótese estava bem posicionada na aorta ascendente. Ele tinha um fluxo retrógrado que vinha das renais, das ilíacas. Nós fechamos esse fluxo, fechamos aqui, ó, acabou. E vocês podem ver a evolução tardia desse paciente sem nenhum fluxo na falsa luz. Como é que a gente faz isso? Olha aqui, vocês estão vendo aqui já a prótese na aorta, no canal verdadeiro da dissecção, e nós estamos vendo aqui que injeta e não existe refluxo. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente entra na falsa luz. A gente entra com o cateto pela falsa luz, estuda, mede onde é que você vai pôr, já tinha marcado aqui onde era o tronco celíaco e tudo, e então já tinha programado com a tomografia. Então aqui a gente passa um underquist e deixa na falsa luz. Passa uma bainha, um Cetran de 25, e a gente usa a prótese também que a gente programou lá na tomografia. A gente corta o nose, tá certo? Já com esse Landerquist lá, na luz falsa. E já com o introdutor 25, que nós vamos perder o nose. Então, a gente passa a prótese dentro do Landerquist e fecha esse primeiro anel, suturando com fio de Etibond 2, fechando mesmo. Então, a gente constrói assim um plug e depois entra com essa prótese de novo lá para dentro. Vocês podem ver aqui como é que ficou a situação desse paciente que nós montamos com um grande refluxo na falsa luz. Nós colocamos um oclusor grande nele aqui, fechou tudo e ele evoluiu bem. Aneurisma tórico-abdominal, olha, esse paciente operou com a gente há muitos anos, um aneurisma roto, e nós fizemos uma técnica para uma cirurgia rápida. Nós estamos usando uma prótese aqui na aorta torácica e depois nós estamos usando uma boca dessa prótese grossa, pegando uns 4 ramos. Depois puxamos uma prótese de dacro aqui para a aorta abdominal. Esse paciente fez um pseudoaneurisma, rompeu. Nós mandamos esse caso para Zenit, para Cook, e eles, não é possível, porque tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Nós fizemos assim mesmo. Já que eles não quiseram construir uma prótese para nós, nós fizemos com uma T-branch. E o resultado final foi esse aqui. Mas esse é o paciente que tinha convênio. Como é que a gente faz com os que não tem? A cirurgia aberta convencional, olha, a gente que faz a aorta acha maravilhoso, e é mesmo operar um aneurisma tórico-abdominal. Eu considero que é a maior cirurgia que existe. Você deixa você operar lá de cima até embaixo, eu vou te contar, fazer todas as anastomosis, esse paciente sair vivo, é uma grande cirurgia. Mas esse paciente tem de suportar isso. Tem pacientes que a gente tentou, quando saiu essa técnica, fizemos alguns casos, tivemos até alguns sucessos, como neste caso aqui que vocês estão vendo, mas eu vou te falar, não é uma técnica boa, na minha opinião. Eu prefiro fazer o tóraco abdominal. Mas como é que nós temos feito hoje? Hoje nós temos feito como vocês estão vendo aqui, esse paciente tinha um grande aneurisma tórico abdominal. Primeiro nós tratamos a entrada principal. Deixamos uma prótese lá embaixo. Por que isso? Porque a gente transforma um aneurisma do tipo 2 no aneurisma do tipo 3. Então, a incisão é menor, a gente faz um pré-condicionamento isquêmico da medula espinhal, eu acredito nisso. A gente evita de mexer no pulmão aderido, a gente faz só a parte distal, uma toracotomia tórico-freno baixinha. A gente nem mexe ali no pulmão, que é uma complicação muito grande das cirurgias de aneurisma tórico-abdominal. E então esse paciente nós fizemos isso. Vocês estão vendo, não sei se o filme rodou, mas então aqui, você vê que a aorta era normalzinha, e nós colocamos a prótese esperando para mais tarde a gente tratar o restante. Só que, é o que eu falei com vocês aí, a gente tem de estar preparado para as complicações. Esse paciente fez uma dissecção retrógrada. Certo? Então, ele arrumou mais trabalho para nós. Se vocês forem ver depois, deixa correr aqui. Eu ainda estou com tempo aí, gente. Posso falar mais um pouquinho? Então, eu estou mostrando aqui para vocês a dissecção de aorta. Nós estamos vendo aqui que o aneurisma na parte torácica ali foi tratado. Mas quando chega aqui no abdômen, vocês vão ver que ele forma realmente um grande aneurisma do segmento tórico-abdominal.
olha aí, com um grande fluxo na luz falsa, né? Com um grande fluxo, uma grande dilatação da luz verdadeira, né? Aneurisma das duas ilíacas, né? Então, nós temos de tratar primeiro a dissecção, né? E assim foi feito. Eu vou correr um pouquinho aqui, que eu acho que eu estou exagerando no tempo. Então, aqui, nós estamos vendo aqui o tratamento que foi feito dessa parte da aorta ascendente, com aquela mesma técnica, né, com a prótese bifurcada. Nós estamos usando a prótese, o arco aórtico, a prótese do arco na prótese endovascular, né, e ficou aqui por um segundo tempo, né, essa grande dilatação tórico-abdominal e ilíaca bilateral, né, que, né, nós tratamos aqui. Olha, você vê o tamanho desse trombo que ocupava esse aneurisma do paciente, né? Mas aqui a gente vê que, vocês viram também, queria voltar aqui para mostrar que esse paciente foi feito uma tóraco-freno baixinha, né? Aqui, ó. Né? E eu gosto de incentivar os residentes, eu dou o bisturi e falo, pode abrir o aneurisma, né? Aquele tesão que tem de abrir o aneurisma. Mas aí o cara falou, mas isso aqui é o fígado, né? Ele achou que era o fígado, do tamanho que era esse aneurisma. Então, só para mostrar que facilita muito, a toracotomia baixa, então nós estamos usando aqui, ó, aqui estão os ramos viscerais, prótese com prótese, né, que é a exposição da prótese, depois que a gente passa um corda antes, né, fecha o fluxo, depois que a gente abre o aneurisma, pinça a prótese endovascular, né, e aqui a cirurgia, né, terminada, né, e esse paciente com aneurisma de aorta ascendente, descendente, abdominal e ilíaca bilateral, saiu muito bem, sem déficit neurológico, né, sem dia, sem nada, e evoluiu bem numa cirurgia feita com isso. Eu acho que a gente pode fazer isso de rotina. E esse aqui é o resultado final, né? O resultado final desse tratamento, que vocês podem ver que estão tratados. Aqui tem um anel aqui, né? Na estrutura da prótese, uma coisa. Né? Aqui nós estamos vendo que tem um tubo aqui para a renal direita, né? Nós terminando no grande aneurisma de ilíaca e puxamos o aneurisma aqui para a prótese, da prótese para a ilíaca esquerda. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês, mas para comentar, quando a gente tem quando você tem uma experiência grande com catéter de grosso calibre, você tem condição também de evoluir, né? Hoje nós temos, nem mostrei TAV, né? Nós estamos mostrando aqui um implante da prótese aórtica, porque a gente tem a condição de manipular essas próteses de grosso calibre, né? E também enfrentar isso aqui, essas brigas que fica aqui, esse paciente jovem com a coartação de aorta e uma insuficiência aórtica, um grande aneurisma de aorta. Quem que opera esse paciente? Como é que opera? Qual o tempo que faz primeiro? Nós levamos. Então, a pergunta é, como é que faz? Quem faz? Nós levamos esse paciente para a sala, né? Abrimos, preparamos, tratamos a coartação. Quando nós tratamos que abrimos a aorta, esse paciente fibrilou. É claro, um aneurisma de 12 centímetros na aorta ascendente se abriu, cai a perfusão coronariana. Mas a gente já estava preparado para entrar em SEC. Então, nós operamos a aorta ascendente com o anel aqui distal, para a aorta era muito ruim, né? E terminamos. Então, só para... Quem é por que é importante a cirurgia endovascular? Você tem que saber a técnica convencional e a técnica endovascular. E por que é importante? Porque esse é o cirurgião do futuro, é aquele que faz angioplastias periféricas e coisa, trocas valvares, cardiopatias congênitas, cirurgias da aorta, embolizações e tudo. E isso faz com que o seu serviço cresça. Isso faz com que você tenha condições de treinar, de oferecer nesse setor um serviço sério, um serviço com bons resultados. Muito obrigado. Rodrigo, só um minutinho que eu vou habilitar aqui o som do Magno, que eles ativou. Ok, estou ouvindo. Ok, Magno, beleza.
Rodrigo, muito obrigado aí pela exposição. Acho que mais didático impossível. Cadê? Eu não estou vendo o Rodrigo. Ah, está vendo aqui. Então, Rodrigo, mais didático impossível, né, dessa aula que você passou para a gente. Agora, o seguinte, com relação ao anel, certo? Eu fiz questão de botar aqui como meu primeiro ponto de observação, porque eu tinha conhecido o dispositivo através de um colega nosso que foi visitá-lo. Né? Eu vi algumas publicações e, quando a gente foi fazer o curso lá, eu tive a oportunidade de ver a utilização do anel, acho que, não me engano, 2 ou 3 situações durante o curso. Uma de secção tipo A, se eu não me engano. Mentira, foi uma de secção tipo A. E eu me lembro de forma muito nítida, eu tenho inclusive isso gravado, que o tempo de clamp, de anóxia, foi de 7 minutos e o tempo de sec foi de 15 minutos, 15 a 20 minutos, para uma dissecção tipo A. Claro, não precisou trocar a válvula, né? Foi só trocar de aorta ascendente. Então, aquilo me mostrou uma grande praticidade, né, do uso do anel. Então, a gente utilizou aqui algumas vezes, né? A gente vem utilizando de forma relativamente frequente, né, o dispositivo aqui. E uma pergunta que todos me fazem, certo? Tanto daqui quanto de outros serviços, por que o dispositivo do anel ele não se propagou dentro da cirurgia cardíaca nacional. Eu não sei se fora o pessoal usa. Eu sei que nos Estados Unidos tem o ring, né? Eles chamam de ring, o ring anastomose. O pessoal utiliza com relativa frequência lá também. Inclusive, a ideia do anel foi parte de um capítulo lá do livro do Coselli, né? Que você escreveu lá para o pessoal. Então, assim, para a gente gera essas dúvidas. É um dispositivo extremamente prático, eficaz, certo? Principalmente quando a gente lida com dissecção, quando a gente lida com arco aórtico. Certo? Eu lembro de um caso que eu discuti com você no congresso, eu lembro o caso para discutir, era um aneurisma imenso de arco aórtico. E aí você disse, olha, isso aqui você não vai conseguir fazer com sutura convencional, não. Faça um anel, faça uma tromba de elefante, depois você vai conseguir consertar esse arco com um anel. E realmente assim foi feito. Na ocasião tinha muita aderência, e se a gente fosse partir para uma sutura convencional, a gente estava perdido. Então, o que todos me perguntam, né, e é uma dúvida que sempre ficou também para mim, é o que ficou faltando, ou por que esse dispositivo não conseguiu se propagar, né, em todos os serviços do Brasil. Alexandre, eu acho o seguinte, no começo, né, nós operamos na Santa Casa de São Paulo, eles estão me ouvindo? Alexandre, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Rodrigo, pode tocar. Nós operamos na Santa Casa de São Paulo, eles operaram bastante lá, publicaram alguns trabalhos no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, Walter, o colega nosso, ele fez um trabalho com quase 200 pacientes operados. Né? Nós operamos, né, nós mostramos esse trabalho, essa cirurgia em Vancouver, nós operamos lá na Itália, e então, né, já operamos no Brasil inteiro, a gente saía, operava caso, né, no Brasil inteiro nós operamos na Santa Casa de São Paulo. Nós chegamos lá, eu e o Luiz Cláudio, meu colega, com a nossa perfusionista, a Nilza, nós chegamos lá de camiseta e para operar, chegando lá, estava todo mundo de terno, né? Coisa de paulista. Nós ficamos todos sem graça, porque eu não sabia que era um evento daquele. Então, nós operamos uma aneurisma torácica realmente em 5 minutos de pinçamento. Naquela época não tinha cirurgia endovascular. Então, foi bem, né? Mas o que na medicina, infelizmente, vou falar isso com você. Alguns colegas, alguns serviços, né, me criticaram muito, porque isso aí facilitaria muito uma cirurgia muito difícil, né? A coisa que mais me deixou orgulhoso foi um dia que a gente estava operando 5, 6 horas da tarde, chegou um residente R1, virou para nós e falou, gente, olha, chegou uma dissecçãozinha lá embaixo.
dissecçãozinha, porque a gente operava em 10 minutos, em 7 minutos, como a gente faz até hoje, né? Então, eu fiquei muito orgulhoso de chamar a dissecção aguda de aorta do tipo A de dissecçãozinha, né? Mas por que não foi para frente? Porque chegou numa certa... Né, esse anel custava R$ 50, né? E em medicina, você facilitar a cirurgia com uma coisa que não dá lucro, né? Você mesmo está comprando um anel aí, Alexandre. Provavelmente você deve estar pagando aí R$ 50 por cada anel, né? Do cara que faz para você, né? E que eu não tenho mais nada a ver com isso. Por quê? Porque não vale a pena. Eles me pediram, na época, 100 e tantos mil para manter a minha licença lá na Anvisa, né? E eu não queria fazer investimento, não estava ganhando nada, né? Eu continuo usando até hoje e uso muito, muito, muito anel, né? E eu vou dizer uma coisa que nós comentamos hoje na cirurgia. Eu só me lembro de um paciente que eu operei para retirar o anel, porque ele criou um gradiente ali no anel, uma fibrose, eu tive que tirar e reanastomosar um paciente que tinha sido operado na dissecção. Então, eu não sei realmente por que não foi. Talvez, né, por falta de financiamento, depois eu parei, né? O último trabalho que eu publiquei foi quando eu completei 11 anos de uso de anel, né? Hoje nós estamos com 30, quase. Então, eu queria aproveitar você que não tem muito interesse. sobre esses números, né? Vocês têm 30 anos de pacientes com uso de anel. Né? E eu sei que eu tive no seu serviço, tem um segmento, né? O pessoal tem isso protocolado, tem tudo lá, as fichas dos pacientes, etc. Como é que você tem observado a dinâmica do anel durante esses 30 anos que você tem acompanhado os pacientes? Observa esse gradiente, tem trombose em volta precisa anticoagular ou heparinizar os pacientes que fazem uso do anel? A gente consegue fazer um tratamento híbrido, ou seja, colocar um anel e fazer um tratamento com endovascular, usando o anel como polo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós temos experiência de tudo isso aí, né? Eu mostrei alguns casos aí que a gente colocava a prótese endovascular dentro da tromba de elefante com anel, né? Nós temos casos que a gente atravessa o anel com a prótese endovascular, né? Às vezes você operou uma aorta torácica no paciente, né? O anel está lá na aorta torácica descendente e desenvolveu um aneurisma embaixo. Então, você passa a prótese, solta lá em cima, dentro da prótese dácula, atravessando o anel, né? É claro que esse anel tem que ter um diâmetro bom, né? Para você poder abrir. E nós não temos nenhum caso, né? Vamos dizer, de migração. Nós não temos nenhum caso nós tivemos um caso, né? Até que o Marcelo entrou comigo, um cara que nós retiramos por causa o gradiente que ficou ali na aorta ascendente. Mas nenhum paciente. Confesso, né, que você está perguntando a mesma coisa que uma vez nós, lá no Sharing Class, eu fui convidado pela Medtronic para conversar com o presidente da Medtronic, porque foi quando eles me doaram essa sala, né, ele perguntou assim, por que você, com quase 3.000 casos, não tem nenhum trabalho publicado? Eu falei com ele, porque eu tenho 3.000 casos. Tá certo? Quer dizer, eu trabalho o dia inteiro, eu não faço ciência, infelizmente, eu não tenho tempo para isso. Nós não trabalhamos, nós estávamos trabalhando num serviço. Aí, nessa época, ele me patrocinou, assim, né? Nós criamos um centro de pesquisa, eu e o Túlio Navarro, e funcionou muito bem, né? Que depois veio essa lei aí, essa coisa aí ridícula que as empresas fecharam o nosso centro de pesquisa, nós estávamos seguindo, na época, 500 pacientes, né, com prótese Medtronic. Tá certo? Então, a gente não tem, infelizmente, não tem muito tempo para ciência, né? A gente tem aqueles pacientes que retornam, que voltam, a gente é obrigado a tratar, e aqueles pacientes que às vezes complicam mais tarde e voltam. Eu não tenho realmente controle, nós fizemos até 11 anos, nós fizemos, está publicado. Depois disso, eu confesso que eu desanimei um pouco, saí um pouco desse circuito aí, tem muito tempo que você não me vê dando uma aula como eu dei hoje. Rodrigo, é o seguinte, outra coisa que a pessoa perguntou aqui, você, como cirurgião cardiovascular, foi um dos pioneiros no tratamento endovascular no Brasil e na América Latina, né? Claro que a gente tem outros grandes nomes que acompanharam, né, esse pioneirismo seu. O Honório é um deles que participou já com a gente aqui em alguns webinars.
Então, isso você relatou aqui para a gente, tem o quê? Mais de 30 anos, que foi quando o tratamento endovascular começou a surgir no Brasil afora. E aí, aquela pergunta que sempre fica para os residentes, para os cirurgiões mais antigos, o pessoal que está já há algum tempo na estrada, aí na cirurgia cardiovascular, o que é que está faltando para que isso faça parte da rotina do cirurgião cardiovascular como um todo, e não fique como ilhas, né, espalhado com algumas ilhas. Você tem o Madre Teresa lá no seu serviço, uma grande referência, tem o SAAD lá no Rio Grande do Sul, tem a gente aqui no Procap, né, e você vai tendo algumas ilhas Brasil afora. Mas o que a gente sente necessidade, eu quando fui residente, eu tinha essa necessidade, agora como cirurgião eu continuo tendo essa necessidade. Alunos e residentes me perguntam muito isso, por que isso não faz parte de uma rotina de treinamento do cirurgião cardiovascular, para que a ideia seria que todo serviço que tivesse cirurgião cardiovascular tivesse um serviço endovascular associado, certo? Então, eu queria saber a sua opinião nesse contexto. O que é que está faltando para a gente formar cirurgiões cardiovasculares como cirurgião endovascular associado? O que é que você teria de sugestão? Né, nesse tipo? Eu sei que você, durante algum tempo, teve esse estudo de pesquisa e treinou muita gente. Eu fui um deles. Né? Mas a gente imagina alguma coisa que tenha uma continuidade, né? Alguma coisa que seja universal. Então, eu queria saber sua opinião com relação a essa questão da formação, né, do cirurgião cardiovascular dentro do contexto da cirurgia endovascular. Alexandre, nós criamos nessa época um departamento, né, de cirurgia endovascular na sociedade, e eu fui vice-presidente e batalhava muito, nós batalhamos inclusive nessa que a gente não tinha autorização para fazer a cirurgia, né? E o que me entusiasmou muito, você pode ver que eu apresentei para vocês aí, nós estamos numa sala híbrida maravilhosa, um ou dois filmes da nossa sala híbrida. Por quê? Porque aquilo tudo que eu apresentei para vocês são filmes de 2006, 2007, 2011. Por quê? É porque eu perdi o entusiasmo, a sociedade, né, não tem... Quando nós conseguimos o credenciamento para fazer cirurgia endovascular, teve um colega que era o presidente, foi discutir com a gente, nós pedimos só da torácica, porque cirurgião cardiovascular não faz o resto da aorta, não faz abdômen. Eu falei, que isso, colega? Você está ficando louco? Porque a formação da maioria dos cirurgiões brasileiros, né, que tradicionalmente vem de São Paulo, é cardiotorácica, do professor Zerbini. Né? Aqui em Belo Horizonte, no Sul, é cardiovascular. Aqui em Belo Horizonte a gente faz vascular, fazia bypass desde sempre, embolectomias e bypass, essas coisas. Então, por isso que o nosso serviço teve essa oportunidade. E eu queria oferecer isso para todo mundo. O que me entusiasmou de dar essa aula, procurei mostrar as vantagens que todo mundo pode tirar disso aí. Você vê que só com o paciente do SUS, como a gente opera casos gravíssimos, né? É que vocês criaram uma associação que eu entusiasmei muito, que você pode conseguir isso. Uma coisa que eu sempre lutei para ter. Meu serviço sempre foi aberto, você mesmo veio para cá, e eu achei que eu procurei te tratar da melhor maneira possível, né? E você participou, operou junto conosco, operou alguns casos, e é isso que a gente oferece. Nós temos um serviço aqui aberto, né? Eu já ofereci isso dentro da sociedade, e a sociedade não tem esse interesse, sabe? Agora, com essa associação, né, cardiovascular de intervenção, eu já vou me associar, eu quero ser um sócio ativo, né, colocar, porque isso é uma pequena herança que eu posso deixar para os meus colegas mais novos, que ainda têm tempo para. Eu acho que tem de fazer, sabe? É uma cirurgia bonita. Não desvaloriza aquela cirurgia grande, bacana que você faz, né, do arco aórtico aberto. Adoro, faço, adoro. Da cirurgia tóraco-abdominal, né? Amanhã mesmo nós temos um tóraco abdominal aberto, imenso, de Marfan, né? Mas isso não desvaloriza. Né? Tem gente que acha que é vergonha fazer endovascular. Né? Eu já ouvi isso, que é isso, você é um cirurgião vascular. Com muito orgulho, sou vascular e cardiovascular, porque eu opero coração todo dia. Né? A gente continua com as cirurgias abertas. Né?
Essa é uma coisa interessante. Uma coisa que, na época que a gente estava conversando, a gente você vinha me orientando, né? A gente junto lá a gente já imaginando criar um serviço específico de aorta lá no Procap. E eu lembro que você falou para mim de forma muito clara. Então, eu comentei, mas aí a gente vai, se a gente eu quero ter um equilíbrio de cirurgia aberta, cirurgia endovascular, para poder a gente também não virar só cirurgia endovascular e deixar de operar. Eu lembro que você falou para mim bem assim, olha, o seu serviço de cirurgia aberta vai aumentar. Vocês vão virar referência, então vai ter muitos casos para endovascular. Agora, tenham certeza de que os casos de cirurgia aberta vão aumentar em conjunto. E assim, dentro da nossa experiência aqui, quando a gente criou um ambulatório, se tornou referência para as urgências, que a gente idealizou um protocolo de atendimento para urgência dos pacientes de ambulatório, paciente de retorno, em estudo catalogado, a gente pode ver em números que realmente o número de cirurgias de aorta, de maneira geral, aumentou exponencialmente e a cirurgia aberta veio junto. A gente achava que ia diminuir cirurgia aberta, não. Por exemplo, semana retrasada, eu operei um abdominal aberto. Certo? Agora, isso cabe muito dessa questão de você ser bem treinado nas duas técnicas e você poder oferecer para o paciente aquilo que é a melhor situação para ele. Sem forçar um tratamento endovascular, um chaminé e aquilo. Então, essa situação em específico, um paciente que tem um colo muito angulado, um colo curto, um colo hostil, então a gente discutiu entre a gente, para que a gente vai ficar aqui inventando ou querendo forçar um tratamento endovascular, podendo dar errado e piorar o prognóstico do paciente. Então, vou passar para a cirurgia aberta, tubo reto, resolver o problema do paciente. Então, eu tenho essa ideia na prática, né, de quando você me falou que, olha, o serviço vai referenciar, vai aumentar muito a endovascular, agora as cirurgias abertas vão aumentar e a complexidade dos casos vai aumentar muito. E se prepara que as complexidades vão aumentar bastante. E realmente é isso que tem acontecido. Exato. E para nossa pouca gente te encaminha, né? Só vem para você usar para foguete. Mas o segredo de quem quer ter um serviço de aorta, eu fui bem claro, que é nunca negar. Eu não nego vaga. O que vier, a gente toca, sabe? E com isso você vai aprendendo a se virar. Né? Hoje nós temos tido resultados bons com casos que antigamente a gente chamava, eu até brinquei no título aí, né, de tratamento de pacientes inoperáveis, né? Inoperáveis por técnica aberta, por técnicas convencionais, com próteses às vezes ramificadas. Então você tem oportunidade de tratar pacientes que às vezes não teriam chance nenhuma, né? Até pacientes do SUS, né? Que a gente pode usar uma prótese, um stent. Hoje nós temos uma grande experiência de chaminé com stents não recobertos. O stent recoberto para nós é um luxo, né? Mas a gente tem bons resultados, né? A gente pode acreditar. E isso aí você tem o que a gente tem que fazer é criar dentro desses, né, no Nordeste, aqui no Sul, serviços que podem prover o cirurgião de treinamento mesmo, chegar e operar. Você lembra no nosso curso de cirurgia endovascular? Eu marcava para a sexta e para o sábado, né, eu e o Túlio, a gente marcava 8 cirurgias, 4 na sexta, 4 no sábado. Por quê? Porque eu deixava os meninos operarem, né? Eu brincava assim, eu segurando no rabo da franga, isso é coisa de mineiro, né? Eu deixava os meninos operarem, passava a prótese, eu segurava lá, ele estava operando, disparando para mim, eu que estava segurando, sabendo onde que ele estava colocando. Então, desde que eu seguro, há pouco tempo, não, tem um ano e pouco, uma menina, Ana Carolina, lá do Mato Grosso, ela ficou conosco assim, um mês ali, ela quase separou do marido, que ela gostou tanto, que falou assim, acho que eu não vou voltar mais. Sabe, é brincadeira, né? Ela, não sei se ela está ouvindo, mas ela deixou saudade com a menina muito boa e participou do serviço. E muitas vezes os residentes nossos que estão cansados, residente nosso agora, ele quer saber de cirurgia aberta. Cirurgia aberta hoje faz o maior sucesso. Eu tenho que ficar catando alguém para entrar comigo no endovascular, às vezes. Né?
Porque hoje, porra, uma tórax abdominal aberta, todo mundo quer ver, né? Agora, a endovascular já virou rotina, né? Então, essa menina que foi para lá, Ana Carolina, ela deitou, né? Então, isso aí que eu falo. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu acho que, né, eu mantenho o serviço aberto, né? Pode vir, pode marcar, pode ficar conosco, vai operar, vai ver em qualquer, né? Mesmo agora, na época de pandemia, nós temos operado bastante, viu? Porque os pacientes aparecem, não tem jeito, né? Rodrigo, eu tenho algumas perguntas aqui da plateia. Eu vou pedir para o Dr. Paulo Prats ficar atento aí, que eu queria que ele participasse aqui com a experiência dele. Mas uma pergunta que o Cláudio Parra, ele é um colega seu MNE, um colega nosso, e ele colocou a pergunta sobre o plug que você faz. Poderia nos falar qual o oversize que dá quando faz o plug na luz falsa da dissecção? Não é oversize, a gente mede a luz falsa, né? E mede o ponto mais estreito da luz falsa. O que a gente quer fazer é fechar o fluxo retrógrado, né? Então, a gente... olha, um abraço para o Arthur, lá do... Tá me mandando lá do norte, foi nosso residente. Mas, então, a gente mede a luz falsa, sabe? A gente põe próteses geralmente grandes, a gente mede o tamanho do menor ponto onde você quer estancar o fluxo, né? Às vezes põe prótese de 40, 42, né, 30, dependendo do tamanho que você tenha aquela luz falsa que você quer fechar. Porque se você colocar muito pequeno, você não fecha nada, né? É muito importante que você tem de passar primeiro o Landerquist, depois passar uma bainha grossa, porque você vai navegar com a prótese sem nariz, né? Ela vai entrar arrebentando. Então, tem de entrar dentro de um introdutor de 25 frente, 24, para a gente posicioná-lo lá dentro lá dentro da luz falsa. Nós estamos com experiência boa de pacientes assim, com resultado muito bom. Até agora nós não tivemos nenhum paciente com complicação importante. Rodrigo, outra coisa, só uma observação aqui antes do Prats entrar. O nosso colega lá de Cascavel, o Luciano, então ele coloca aqui uma observação. Ele botou aqui: conhecia o Dr. Bernardo somente de nome, não tinha visto previamente eles falaram da aula. Mas as suas mensagens passadas hoje vêm diretamente ao que o cirurgião cardiovascular precisa ouvir. É uma observação que ele colocou aqui. Aí eu queria agora chamar o Paulo Prats. O Paulo Prats é um amigo nosso, um amigo irmão, que tem colaborado muito com a parte de cirurgia transcatéter. Já veio aqui em Recife, fez um caso de TAV com a gente. E é uma pessoa que eu admiro bastante, tenho muito carinho pelo Paulo Prats. Ele foi treinando lá, foi residente lá do serviço do COSELI. Então, enfim, a horta é uma coisa que o Prats trabalha e tem isso na sua raiz. Eu queria abrir o espaço aqui para você, Paulo Prats, para que você possa fazer qualquer consideração, fazer alguma pergunta aí para o Rodrigo, ou a gente fazer um bate-papo aqui bem legal. Na sua experiência de formação lá no Texas, lá em Houston, a gente sabe que não é a mesma realidade brasileira, né? É uma coisa bastante diferente. E eu queria saber se esse choque de realidade foi algum impeditivo para você dar seguimento, né, nas doenças da aorta, ou se, pelo contrário, isso fez só estimular você a galgar esse espaço que você já tem traçado aí e disseminar esse conhecimento. Fica à vontade aí, Prats. Boa noite. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Paulo. Muito obrigado, Alexandre, por essa oportunidade. Primeiro eu quero dizer que essa pandemia está abrindo novos espaços. É muito bom a gente poder estar numa quinta-feira, a essa hora, né, com os amigos conversando. Mas os vinhos que eu deixei reservados aqui, esperando vocês para o congresso em Porto Alegre, eles estão guardados. Tá? Então, fiquem tranquilos que ano que vem vai ter esse congresso e vai ser um prazer receber vocês aqui na cidade. Está 10 graus aqui em Porto Alegre, eu estou até tomando um vinhozinho aqui, assistindo, um enorme prazer. No Texas, realmente, Alexandre, isso aí, quando a gente sai da nossa realidade e vê
né, um serviço que funciona assim, que a gente olha, pô, falta dinheiro no Brasil, sim, falta dinheiro, mas se a gente tivesse dinheiro, não, mas a gente vê que é um serviço de excelência. E o que a gente não pode se frustrar. A gente tem que pegar, olhar e ver o que a gente pode desenvolver com a nossa realidade. E isso eu quero parabenizar o Dr. Rodrigo por essa brilhante aula. E ele mostrou isso aí. São casos de convênio. Mas quando é do SUS, o que a gente tem que fazer? Vamos ficar chorando que não dá? Não, vamos ver. Eu achei muito interessante essa técnica do plug mostrada pelo Dr. Rodrigo. Excelente, uma alternativa ótima para tratar os aneurismas toracoabdominais. Quando eu voltei do Texas, a gente começou a desenvolver um serviço de aorta, fizemos vários casos, continuamos fazendo casos abertos e casos endovasculares, com as limitações que a gente tem. Então, lá o Dr. Coselli irriga vasos viscerais, tem todo um aparato de dispositivos, tudo que a gente não tem aqui. E a gente acaba trabalhando com o que a gente tem. Então, em primeiro lugar, parabenizar, eu acho que isso é uma iniciativa, a gente tem que trabalhar, não adianta a gente ficar reclamando que a gente não tem, vamos trabalhar com o que a gente tem e oferecer para os nossos pacientes o que a gente pode oferecer. Eu queria saber, em relação ao Dr. Rodrigo, que uma das os grandes temores dos aneurismas tóraco-abdominais, que é a paraplegia. A gente trabalha sem saber o que vai acontecer. A primeira coisa que eu faço quando eu opero um paciente desses é ir lá e perguntar para ele se ele está mexendo as pernas, o que está acontecendo. Então, a gente tem de rotina, botar um catéter peridural. Qual é a sua rotina, doutor Rodrigo, em relação a esses aneurismas tóraco-abdominais tratados de maneira endovascular? O senhor coloca antes o catéter, coloca depois? O que o senhor faz em relação à paraplegia? E o que o senhor faz para prevenir a paraplegia? Ô Paulo, prazer falar com você. Você é Paulo Prates, do Sul. Você deve ser filho do Paulo Prates. Isso mesmo, isso mesmo. O Paulo é um cara que eu admiro há muito tempo, né? Um cara muito bacana, muito sério, um ótimo cirurgião, sempre acompanhando tudo. Então, fiquei satisfeito de saber, né, que você está aí nessa luta aí com a gente e já com um treinamento desse, né? Eu tive visitando o Coselli lá quando nós escrevemos esse capítulo, eu fiquei impressionado e ele me tratou muito bem, eu gostei muito. Mas o aneurisma tóraco-abdominal, né, o que a gente tem feito, trabalhado com, né, uma rotina que a gente criou, e eu uso também até para os pacientes que a gente faz por via endovascular, com prótese ramificada, é o seguinte, não deixar ter hipotensão. Né? Primeiro, a gente drena, né? A gente põe catéter, drena. A gente não deixa ter hipotensão, pressão não pode cair abaixo de 100, e para isso você tem que ter via acesso, né? Quando você opera aberto, e mesmo também o endovascular, né? Você tem de repor, você tem que ter um anestesista treinado, não pode ser qualquer anestesista. Essa, para mim, a cirurgia aberta é a maior cirurgia que existe. Então, você tem que ser um trabalho para equipe. Você não pode ficar operando e olhando a pressão do paciente, olhar se está sangrando, se está repondo. Né? Isso aí tem que ter uma equipe que você confie. Então, não deixar a pressão cair sem, não deixar ter hipóxia, sabe? Isso aí durante a cirurgia, porque muitas vezes quando você pinça lá em cima, quando você mexe na aorta descendente, lá em cima, né, lá na curva, você lesa pulmão, traqueia. Eu já teve paciente que eu pincei o brônquio junto com a aorta, né, e isso aí a gente passa, né, a gente não opera mais o aneurisma tipo 2. Por quê? Porque a gente transforma ele em tipo 3. Você faz um pré-condicionamento isquêmico, você põe a prótese lá, e não sei se você tem experiência, se os colegas têm, é muito fácil nós usar uma prótese na prótese endovascular, ou então a gente faz como a gente faz aqui de rotina, põe um anel e amarra, sabe? Você ganha tempo. Então, eu acho que não deixar fazer hipotensão, drenar, não fazer hipotensão, repor o volume, né? E menor tempo de esqueminamento. Eu acredito nisso. Isso é que eu mostrei para vocês aí no final. Eu troquei toda a aorta, né? Esse cara não teve nada, saiu muito. A gente tem esse cuidado. E no CTI pós-operatório,
eu conto sempre essa história de um paciente jovem que eu operei e uma prótese tóraco-abdominal ramificada, e esse paciente foi com a mulher, passeando no pós-operatório tardio. Ele foi no mercado aqui com a mulher, chegou lá de moto e ele caiu paraplégico lá no chão. Lá. E voltou a pressão. O paciente está com 8,6 de pressão. Foi só repor volume e ele voltou. Por quê? O cardiologista falou, não, você não pode ter a pressão muito baixa. Caiu a pressão por hora, fora o volume que você tem de repouso, se tiver sangramento. Pressão média de 100. É tudo, e saturação de 100. Tá certo? Isso aí é o nosso pós-operatório. Tudo 100, 100, 100. Porque esse paciente, muitas vezes, ele faz a paraplegia no pós-operatório. Mas eu lembro uma vez, quando a gente tinha um curso de aorta lá em Nova York, que era de 2 em 2 anos, a gente tinha a aorta aberta, né? E o doutor Bebê que falou o seguinte, que a pior complicação que você pode ter na vida é paraplegia. A morte, o paciente morreu, você fica triste, a família fica triste, tal, mas tudo bem. Agora, paraplegia, esse paciente volta do seu consultório. Essa é a pior, que você fica derrotado todas as vezes que você vê esse paciente. E nenhum paciente aceita, né? Mesmo você falando e tal. Então, você tem que correr dessa complicação. E é usar tudo que tem na literatura e tratar muito bem esse paciente, né? E eu queria mandar um abraço para o seu pai e dizer que eu fiquei satisfeito de estar falando com o filho dele. E que está no nosso meio aí. Meus parabéns. Muito obrigado. O senhor tem a certeza que será tomar um vinho aí. Vamos, está guardado. Está guardado. Vinhos da Serra Gaúcha aqui, os melhores. E aí também você tem um convite para vir aqui conhecer o serviço nosso, o dia que você quiser, né? Nós vamos te receber bem. Aqui tem pinga, vinho não tem. Muito obrigado. Vamos tomar uma pinga. Paulo Prato, só lembrando a você, você fez esse convite aqui para todo mundo, nós tivemos mais de 100 espectadores, viu? Então, você vai ter que providenciar vinho para esse pessoal todinho quando chegar aí. Vai todo mundo... Será um prazer, será um prazer. Podem me cobrar, aqui, ó, eu sei que está sendo gravado, então aqui, ó, tem provas, podem me cobrar. Um grande abraço a todos, muito obrigado por essa oportunidade de poder participar. Parabéns, doutor Rodrigo, mais uma vez. Excelente iniciativa, Alexandre, Rodrigo. E muito bom falar com vocês, falar com os amigos. Obrigado. Muito obrigado. Não só ainda não, eu vou fazer aqui uma observação para o Rodrigo. Eu queria também que você opinasse. Seguinte, Rodrigo, eu dei uma aula recentemente para a Associação de Residentes. E o tema da aula foi justamente cirurgia endovascular na realidade do cirurgião cardiovascular. Certo? Então, é o seguinte, o que foi que eu mostrei nessa aula? Existe uma ideia, né, pré-formatada de que cirurgia endovascular é para tratar a aorta e ramos diretos, né? Só que na aula eu mostrei para eles o seguinte, que para a nossa realidade, na cirurgia cardiovascular, a cirurgia endovascular vai muito além disso. Ela vai muito além de tratar só a aorta, vai muito além de tratar só uma estenose de carótida, uma estenose renal, uma estenose ilíaca. A cirurgia endovascular para a gente nos tem aberto cada vez mais o espaço para TAV, oclusão de CIA, inclusive foi uma grande conquista da ACI, foi a revogação lá da portaria que deu esse direito na cirurgia cardiovascular de fazer parte, né, do CBO para a cirurgia cardiovascular no oclusão de CIA para o SUS. Né? Isso, se a gente tivesse perdido isso, seria uma grande arma para os convênios negarem que o cirurgião cardíaco não podia fazer oclusão de foco de CIA. Né? E aí a iniciativa da ACI conseguiu reverter isso. Então, a gente tem, na mão da endovascular, a gente tem FOP, a gente tem TAV, a gente tem a própria endovascular nas grandes artérias. A gente tem, foi até um caso que eu explanei, até a riqueza de você ser encarado com determinadas situações e ter isso na mão para mostrar o doente. Um exemplo que eu dei foi um paciente que chegou no meu consultório com pseudoneurisma de IVE, Rodrigo. Paulo Prato, um imenso pseudoneurisma de IVE, e um paciente de 80 anos, paciente frágil, que já é uma reoperação por Aspergers, e chegou no meu consultório já vindo de 2 cirurgiões, né, mais bem experientes aqui na cidade, dado como inoperável.
né? E aí, ou seja, a gente tinha essa questão do treinamento dos catéteres. Assim, não, peraí, não operar, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Tem uma opção por catéter. Estudamos um caso, tomografou, estudamos o caso, fizemos uma análise bem detalhada e o paciente coube muito bem fazer um procedimento percutâneo e fechamos o pseudoneurisma dela com oclusor. Né? O paciente está em casa todos os anos já de acompanhamento. Né? O Diego Gaia veio com a gente aqui, fazer o caso junto com a gente. Né? Então, ou seja, dentro da cirurgia cardiovascular, quando eu vejo a técnica endovascular, eu enxergo ela de forma muito maior, muito mais ampla do que apenas tratar a dissecção e aneurisma. Eu enxergo ela como um caminho, né? Uma porta que se abriu para que o cirurgião cardiovascular aumente o seu arsenal terapêutico. E aí ele vai tratar cardíaca estrutural. A gente tem o Anderson Terrazas aqui na plateia, que é um dos diretores da CI, que o Anderson fecha a auriculeta, coloca o oclusor, faz TAV, trata carótida. Então, ou seja, dentro da cirurgia cardiovascular, a cirurgia endovascular nos traz todas essas possibilidades. Né? Essa foi a mensagem que eu passei para os residentes nessa aula. E aí eu queria ouvir sua opinião com relação a isso e queria ouvir também a do Prats, que o Prats é um grande incentivador também dessas técnicas estruturais e que tem como base a cirurgia endovascular. Né? Tem os catéteres aí envolvidos. Então, eu queria ouvir, Rodrigo, a sua opinião referente a isso e depois a opinião do Paulo Prats. Bom, eu te disse que eu fiquei entusiasmado com o seu convite, né, pela participar, e vou participar ativamente da sua associação, da associação que vocês criaram, né, porque nós já tivemos lucro com essa associação, e meu objetivo eu já estou no final, né, mas o meu objetivo é fazer com que todos, né, cirurgiões, né, mais novos se interessem pela cirurgia endovascular. A gente tem experiência de ensinar para cirurgiões cardiovasculares fazer cirurgia de aneurisma. Cirurgia de aneurisma é cirurgia endovascular. O cara não sabe pegar um guia. Né? Eu lembro de um americano que veio operar aqui num congresso no CIST, ele passou, tive um cuidado para ele subir aqui na luzeira dele e tal. Na hora que chegou lá, o auxiliar dele, que era um cirurgião cardiovascular, perdeu o guia. Ele virou para ele e disse, perde a mãe, mas não perde o guia. Você entendeu? Porque o cara não sabe manipular. Sabe? Então, você tem que aprender, começar a fazer com arteriografia, fazer angioplastias periféricas, angioplastias de ilíacas, saber conduzir um catéter. Isso é obrigação de todo mundo. Não é vergonha, né? Você não tem, eu sou um cirurgião cardiovascular. Não, isso não é vergonha, não. Pô, isso é uma arte, é uma coisa a mais que você oferece para o seu serviço, para o seu paciente. Eu mostrei muito caso aqui que eu não sairia com cirurgia aberta. Então, eu acho que sim, todo mundo tem que fazer tudo. E aqui nós fazemos tudo. Nós fazemos carótida, nós fazemos angioplastia periférica, fazemos angioplastia ilíaca, fazemos TAV, fazemos tudo que você fala, né? Fechamos LIC, perivalvar, fechamos tudo com a cirurgia endovascular. E a gente não deixou de operar cardíaca, não. Pelo contrário. Eu acho que quem ficar só na cardíaca, mais tarde vai ficar só aguardando as complicações da endovascular. Então, o cirurgião novo aí que se cuide, tem de aprender e tem de abraçar essas técnicas aí, porque elas oferecem muito. Né? Vamos ouvir o Prats aí. Pronto, eu queria ouvir o Prats e eu queria pedir também para que o Rodrigo Ribeiro ativasse aí o som do Anderson, que eu queria que o Anderson também compartilhasse essa experiência que ele vem desenvolvendo lá em Manaus, de forma extraordinária, viu, Rodrigo Bernardo? O Anderson tem feito um trabalho espetacular nos procedimentos transcatéteres. Eu queria que ele opinasse. Aí eu queria saber do Prats, dessa observação, o que é que ele tem a dizer dentro desse contexto que a cirurgia endovascular para a cirurgia cardíaca é uma fronteira muito, muito além do que apenas a do tratamento da aorta. Rodrigo, libera o áudio do Prats, por favor. Acabei de fazer isso. Obrigado. Tá, ok. Bom, eu concordo em gênero e número com o Dr. Rodrigo, e isso nós não podemos ficar atrás, né? A gente tem que fazer técnicas endovasculares, nós temos que tratar cardiopatias estruturais, nós não vamos deixar de operar nossos pacientes, mas isso abre um leque de opções e o cirurgião que está em formação e os cirurgiões que já se formaram e estão trabalhando tem que se envolver nisso aí.
Existe, obviamente, eu tenho o prazer de poder trabalhar com um hemodinamicista que eu me dou muito bem. Então, nós fazemos todos os casos de TAV, todos juntos, já trabalhamos muitas coisas, muitos procedimentos que o Heart Team, isso é fundamental, a gente conseguiu fazer muita coisa junto. Teve um caso, acho que nem ilustrando, um caso, eu operei um paciente que chegou para mim, já tinha operado 2 vezes, um paciente jovem, ele fez uma ruptura do aneurisma de seio de Valsalva, e ele já tinha uma prótese aórtica e um aneurisma. A aorta dele era uma aorta aneurismática com os ossos coronarianos deslocados, e a cirurgia que eu fiz nele foi um Benthel, mas reimplantei as coronárias usando aquela técnica de Cabral, tive que usar um tubo. Esse paciente saiu bem, mas desenvolveu um pseudoaneurisma, só que foi um pseudoaneurisma para fora, né? Ele não, esse pseudoaneurisma no anel valvar, ele estava comunicando com uma área, não era com a aorta, com uma área externa. E eu fiquei pensando, como é que eu vou corrigir? Bom, falei com o meu colega da hemodinâmica, bom, tem como a gente colocar um plug? Disse, mas através de uma válvula mecânica? Não, então vamos acessar por via transapical. Colocamos esse paciente na sala cirúrgica, né, na nossa sala com híbrida que nós temos, e para um acesso transapical, uma mini toracotomia, nós colocamos um plug e selou esse vazamento e resolveu o problema do paciente de uma maneira simples, né? E para tratar esse paciente cirurgicamente, né, uma cirurgia aberta, seria uma cirurgia extremamente complexa e provavelmente associada a muitas complicações. Então, a minha opinião, concordo com o que o Dr. Rodrigo falou, e isso não tem, é um caminho que nós temos que seguir, né? O cirurgião que não se envolver com endovascular, que não se envolver com cardiopatia estrutural, com tratamento transcatéter, ele vai ficar para trás, né? Acredito e acho que no futuro vai ter uma nova especialidade, vai ter o cirurgião que vai fazer os tratamentos, vai ter uma formação, vai ser uma nova especialidade isso aí. No Instituto de Cardiologia, onde eu treino meus residentes, nós incentivamos e os nossos residentes participam ativamente dos procedimentos endovasculares e do tratamento das cardiopatias estruturais também. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo e isso nós temos que nos envolver. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, aí, mandar um abraço para o Paulo e principalmente para o Dr. Rodrigo Bernardes. Eu tenho um admirador aqui em Manaus, se eu nem sabia, né? Eu, respondendo a pergunta do Alexandre, eu também, da sua geração, o nosso chefe de equipe aqui, o professor Mariano Terrazas, ele tem a cabeça muito parecida com a do senhor e sempre foi um incentivador de muito tempo. Talvez por ser cirurgião vascular também, titular da sociedade, ele sempre incentivou a gente nos tratamentos endovasculares. Eu não canso de falar isso, o cirurgião vascular é um exemplo para a gente, porque realmente ele domina a sua ciência como um todo, desde a imagem até o tratamento aberto, o tratamento por via endovascular. Então, o cirurgião cardiovascular tem que seguir modelos como esse. A gente tem que ter domínio de toda a propedêutica e a terapêutica do paciente. Então, isso que a gente vem tentando aqui, né, é uma luta, mas assim a gente vai encontrando parceiros, pessoas que nos respeitam e até nos ajudam. Então, o Paulo tem uma equipe no Hashime, eu tenho também algumas pessoas aqui que eu consigo trabalhar com Hashime, a gente tem desenvolvido, porque a gente está em Manaus, a dificuldade já de estar num lugar que é mais periférico, né? Se você for lutar contra forças negativas, aí piora o desenvolvimento local. Então, a gente tem conseguido trabalhar a equipe para trazer para a população aqui, né, tratamento de alta tecnologia, e a gente, junto com a CI, agora quer transmitir esse recado para todo mundo no Brasil, porque o Brasil é continental. A cirurgia cardiovascular brasileira, ela migrou para o interior, ela não está mais só nos grandes centros, como algumas pessoas queriam. Então, graças a Deus, a cirurgia cardiovascular penetrou nos rincões do Brasil e está espalhada no Brasil todo. Então, um paciente, né, de uma cidade interior, ele pode ser operado por um médico no hospital, né, próximo à sua casa, que a sua família vai ter acesso e tudo. Então, a gente precisa dessa difusão, da transmissão desse recado, que a gente pode fazer esses tratamentos da maneira que for melhor para o paciente, não é porque é menos invasivo que é melhor para o paciente. Então, o cirurgião cardiovascular tem essa idoneidade para escolher o que é o melhor para o paciente, né? E treinar. E assim, um recado para o professor Rodrigo é que o senhor vai ter que viver muito, porque a gente ainda vai buscar muito o senhor para aprender as coisas aí, tá certo? Então, se depender da CI, né, já vamos abrir parcerias aí, vamos reativar seu centro de treinamento,
e vamos botar para frente, porque tem muita gente para aprender com o senhor, com o Paulo Prates. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Anderson. E para a gente finalizar, antes de eu passar aqui a palavra para o Rodrigo Bernardes, para a gente finalizar, a gente, Rodrigo, aqui da ACI, a gente recebeu como música nos nossos ouvidos e você dizer que quer ajudar, está à disposição da ACI, quer colaborar de forma ativa. E a gente já tem alguns planos de ações do ponto de vista de treinamento, né, dos cirurgiões cardiovasculares e de cirurgiões vasculares e de outros especialistas que também militam na área, que a ACI é uma associação, é uma associação de mais de uma especialidade, não é só da cirurgia cardiovascular. Certo? Então, a gente, dentro dessa situação, dessa explanação que você deu, e sabendo da experiência que você tem, inclusive, na difusão do conhecimento, a gente faz aqui de forma aberta um convite, né, para que você seja um sócio benemérito aqui da ACI e que a gente possa conversar de forma mais detalhada no futuro bem próximo das possibilidades de a gente estreitar esse laço e fornecer esses treinamentos. O Madre Teresa ser um centro de treinamento convidado da ACI e que a gente possa voltar a reestruturar aquele curso que você forneceu aí junto com o Túlio para muita gente. Isso foi muito proveitoso para mim que estive aí, assim como outros colegas que aí também estiveram. Então, já fica esse convite aqui de público, né, para que você faça parte da ACI com um convidado especial e que a gente tem ideia de estreitar essa relação aí junto com o seu serviço. Né? Já que você deu essa oportunidade para a gente, essa brecha, a gente quer você bem próximo da gente, como o Anderson falou, a gente quer que vocês vivam um bocado de tempo ainda aí, porque a gente tem muito o que aprender dessa sua experiência. Né? Então, eu queria que você, por favor, desse as honras da finalização desse webinar, que é mais proveitoso impossível. Alexandre, eu me sinto muito honrado e me senti muito jovem aqui hoje, né? Porque só tem menino aí na plateia, né? Na minha opinião, é só gente boa que vai levar isso para frente, né? Isso é um sonho meu. Eu não quero ser sócio benemérito, não. Eu quero ser um sócio ativo e um sócio igual a todos, porque eu quero brigar, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar aí para o cirurgião cardiovascular. Deixar de lado a prepotência de eu opero o coração, mas operar o coração de outras maneiras também, né? E aí eu queria parabenizar, agradecer a todos vocês, né? Gostei de conhecer muita gente e vou estar realmente sempre à disposição. Foi uma honra, né? E eu estava aqui preocupado diminuindo meu tempo e você aumentou meu tempo, eu fiquei bem à vontade. Gostei muito de participar, porque eu fiquei aqui em casa de pijama, sentado aqui no meu escritóriozinho aqui, e vou estar sempre à disposição, né? Nosso serviço vai estar sempre à disposição e eu convido aqui a todos que quiserem nos conhecer, que nós vamos estar sempre de braço aberto, tá? Muito obrigado, foi uma honra, foi um prazer conhecer muita gente e foi um prazer poder falar aqui na Associação Cardiovascular de Intervenção, porque eu sei que esse é o futuro para nós todos. Obrigado. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado, certo? A gente vai conversar aqui junto com a diretoria, iremos marcar um horário para a gente conversar aqui junto com a gente da diretoria, para a gente formatar aí essa questão do treinamento da parte endovascular aí no seu serviço. Né? E fico extremamente feliz aí com a sua participação, realmente só mensagens aqui no chat de elogio. E você agora arrumou uma pulga para se coçar, viu? Porque vai ter muita gente aí agora, e inclusive uma associação aí no seu pé, para que as coisas tomem um rumo que você tanto sonhou dentro da cirurgia cardiovascular. Só mais um, eu fui muito ativo, né, na sociedade, tá? Tive muita decepção, né, para diminuir até minhas nos congressos, nunca deixei claro. Eu tenho ido pouco porque eu tenho visto que não existe, não tem essa vontade que vocês têm de ensinar, né? A vontade é só de mostrar. Então, hoje participei, fiquei feliz
e estou aqui. Vai me entusiasmar mais por mais um tempo poder participar junto com vocês dessa empreitada. Muito obrigado. Rodrigo, ok. Então, para a gente encerrar, é o seguinte, Rodrigo, a gente já conversou sobre isso. Eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, para os Poços de Aorta, só para conversar com você sobre esse assunto. Você deve lembrar disso. Sim, do Anel. Está formatando alguns registros dentro da CI. Certo? Isso eu nunca cheguei a conversar com a diretoria, mas é uma ideia que me veio agora na cabeça. A gente precisa tornar público e registrar a questão dos anéis. A gente precisa tornar isso científico, certo? Acho que é o espaço que tem agora dentro de uma associação, pegar esses dados que tem aí de tanto tempo, tantos pacientes e tudo, e transformar esses dados em ciência. Então, eu volto aqui a tocar nesse assunto com você. A gente já conversou sobre isso num passado não distante, né? E é uma ideia que surgiu agora, a gente pode amadurecer isso daí. Eu acho que vai ser um grande legado aí que vai ficar dentro desse registro, na questão científica desses dados que você dispõe aí. Então, se você não se opor, né, a gente já conversou sobre isso, se você não se opor, a gente pode também amadurecer essa ideia. Ótimo. Será uma honra para mim, um prazer. Estou empenhado nisso. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. A CI agradece a participação de todos. Lembrando que esse WebMeet ele está gravado e logo estará disponível no site da CI, né, acnterv.com.br, e também no canal que a CI dispõe no YouTube. Então, aproveito aqui para pedir que todos se inscrevam lá no canal do YouTube também, né? Marquem lá o sininho para receber as notificações de vídeos, certo? E a Maratona de Aorta continua, a gente está planejando já o próximo web meeting daqui a 15 dias e logo a gente vai estar lançando aí as informações necessárias. Então, a todos vocês, uma boa noite e obrigado aí pela atenção. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Fica com Deus.